A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, que a mão poderosa do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas, nos cuidando, nos guardando, nos dando principalmente sabedoria e discernimento da palavra espiritualmente, porque a palavra de Deus ela é espírito e vida. Nós não podemos nos prender na palavra logos, nós devemos buscar a palavra rema, uma palavra que nos é dirigida ao nosso coração por parte do Espírito Santo de Deus quando nós estamos lendo as Escrituras, que é através dessa palavra que o Espírito Santo vai nos dar sabedoria e discernimento espiritual para fazermos a obra de Deus. Mas vamos ao texto da palavra de Deus, aqui no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, a partir do versículo 14, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amém? Amados e queridos, nós vemos através dessa passagem que Jesus aqui ele desfaz, a obra do diabo na vida de Pedro, porque o diabo fez Pedro negar ao Senhor Jesus 3 vezes. Então aqui o Senhor Jesus faz Pedro confessar que o ama 3 vezes. Então, aquilo que o diabo tinha feito na vida de Pedro foi desfeito aqui por Jesus, porque Jesus, ele é o pastor das ovelhas, o verdadeiro pastor, e ele é aquele que ama as suas ovelhas, porque ele comprou essas ovelhas com o próprio sangue dele, ele deu a vida dele por estas ovelhas. E tem muita gente que acha que as ovelhas são delas. Não, as ovelhas não são de Jesus, as ovelhas são minhas, tem que fazer o que eu quero, e se não fizer o que eu quero, vou espancá-las, vou usar a palavra como chicote. Isso é um perigo muito grande, porque Jesus ele diz assim: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Olha só, mais do que estes? Perguntou se ele ama mais do que estes. Provavelmente, eu creio que ali Jesus não está se referindo aos outros discípulos, mas aqueles 53 peixes que se lançaram na rede, porque Jesus estava ordenando que eles se lançassem naquela rede ali,
Porque Jesus não ia abrir uma contenda no meio dos discípulos. Jesus tinha sabedoria. E Pedro vai dizer, disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus vai responder, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Olha só, Jesus mandou cuidar do quê? Dos meus cordeiros. Então, Jesus não está mandando você fazer o que você quer com os cordeiros deles. Não, os cordeiros não são teus. Os cordeirinhos são de Jesus. Então você tem que pegar leve. Sabe aquela palavra que um profeta da gentileza falava? E é uma coisa que a gente deve até analisar, né? Gentileza gera gentileza. Se você tratar bem as pessoas te tratarão bem. Mas se você ferir as pessoas te ferirão. Porque com a medida com que você medir os outros, você será medido. Não julgueis, diz a palavra de Deus, porque da mesma forma que você julgar, você será julgado. Então Jesus, ele deixa passar um tempinho, e aí ele fala novamente Jesus diz, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Irmãos, o que é pastorear? O pastor, nós sabemos que ele tem um cajado, e com aquele cajado ali, muitas pessoas pensam que aquele cajado é para ele sentar no coco da ovelha. Pum, a ovelha está desviando para um lado ou para o outro, aí o pastor pega o cajado e dá-lhe na cabeça da ovelha. Não, o cajado, sabe para que serve o cajado? É para quando a ovelha se meter em lugar que tem espinho, com aquele cajado o Senhor ir abrindo os espinhos, e aí pegar a ovelha carinhosamente pelo seu pescoço e retirando ela daquele meio daqueles espinhos. Sabe? Não é para ferir a ovelha não. O cajado não é para ferir a ovelha não, porque a ovelha não é tua não. A ovelha é do Senhor. Jesus é o Senhor. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. É o que Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas, guia as minhas ovelhas pelo um caminho que elas se sintam bem, que elas tenham prazer. A palavra de Deus vai nos dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar sobre pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas. O que são águas? Águas são o símbolo da palavra de Deus. O pastor, ele tem sempre uma boa palavra para a igreja. E tem mais, o pastor, quando ele é sábio, se alguém falar alguma coisa e que não for do agrado dele, ele chama lá no seu gabinete pastoral e ali ele conversa com a ovelha. Mas tem pastor que às vezes ele pega alguém e bota lá para falar algumas coisas para a igreja, para espancar a igreja, meter o chicote, a chibata na igreja, e ele ficar com o corpo de fora, né? Mas isso não é pastorear não. Pastoreia as minhas ovelhas, cuida dessas ovelhas, porque essas ovelhas são minhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Veja bem, até Pedro ficou magoado com Jesus,
Porque Pedro não estava entendendo o que Jesus estava fazendo na vida dele. Jesus estava desfazendo a obra do diabo na vida dele. E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Ele falou: muito bem. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Irmãos, você já viu alguém cuidar de alguém com chicote ou com uma peroba na mão, sentando no lombo das ovelhas? Pastor assim não ajunta, mas espalha. E Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Se você não cuidar das ovelhas, se você não pastorear as ovelhas, se você não cuidar dos cordeiros, você vai ficar sem eles, porque ninguém vai chegar perto de uma pessoa que lhe maltrate. As pessoas se aproximam das pessoas que são gentis, que são educadas e que são cautelosas, porque as pessoas não querem sair das suas casas no domingo, às vezes cansadas, às vezes fez um trabalho cansado, chegou em casa, tomou um banho e pensou assim: pô, se vou me deitar para descansar, está com o corpo todo dolorido. Mas sai da sua casa, vai para ouvir a palavra de Deus, e quando chega lá, em vez de ouvir a palavra de Deus, começa a receber chicotada. É porque tem gente que gosta de bater mesmo nas ovelhas, adora bater nas ovelhas. Bater na ovelha é comigo mesmo, deixa para mim que é comigo, eu vou dar só na cara. Mas quem gosta de bater geralmente não gosta de apanhar, né? E a gente observa as coisas e examina tudo de acordo com a palavra de Deus, né? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós que somos servos de Deus, nós temos que ter cuidado com o que falamos. Por quê? Porque se a gente não gosta de apanhar, então a gente não pode bater. Porque se você bater, você vai apanhar. Entendeu? E tem mais: se você não pastorear as ovelhas do Senhor Jesus e fizer elas se desgarrar, você vai pagar o preço a Jesus. Você vai pagar o preço. Então, se você tem alguma coisa para falar com as ovelhas, de que você não gostou, que é claro, todo pastor tem direito, não gostou de uma atitude de uma ovelha, chama em particular e conversa. Ou será que você não tem essa capacidade, esse discernimento, essa sabedoria? Ou talvez até, será que você não tem educação? Porque para ser pastorear as ovelhas do Senhor, é preciso ter pelo menos um pouco de educação, né? Porque as ovelhas não são de homem algum. As ovelhas são do Senhor. Então nós temos que cuidar dessas ovelhas com amor e com carinho, porque a palavra de Deus vai dizer que ninguém ama mais do que aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Então, ainda que você não ame as ovelhas do Senhor, fique sabendo que o Senhor ama as suas ovelhas. As ovelhas não vão ficar sem amor porque você não ama. As ovelhas receberão o amor do seu verdadeiro pastor.
que é Jesus Cristo. Então, meus amados, minhas amadas, queridos ouvintes da palavra de Deus, que nós possamos, pedir a Deus sabedoria. Tem gente que quer ver Deus fazer uma obra, mas não quer pagar preço, não quer levantar às 3 horas da madrugada e orar até às 5 com os joelhos dobrados. Não. As pessoas querem te convidar para a oração. Tem uma oração na igreja, vem para a oração. Chega lá, você tem que orar 15 minutos. Irmão, para orar 15 minutos eu prefiro não orar. Eu, quando eu vou orar a Deus, eu oro mais de 1 hora em diante. Porque orar 15 minutos, poxa, eu tenho tanta coisa para falar com meu Pai. Entendeu? Então, às vezes, eu prefiro até não ir num culto de oração na igreja, porque não chega lá. As pessoas, 15 minutos, orando, ninguém de joelho. Aí, só vamos fazer um evangelismo. Ninguém fala assim, olha, nós vamos fazer um evangelismo dia tal. Então, vai se preparando, vai se consagrando com jejum, oração, vai meditando na palavra. São coisas que nós precisamos dessas armas para sair na batalha, porque o evangelismo é uma batalha. Aí você sai ao léu, ainda leva a gente para o evangelismo que não estão preparadas para aquilo, ainda não são nem não fazem parte da igreja. Você leva aquelas pessoas ali, você não sabe como aquelas pessoas vivem, porque você só vê elas no final de semana, ou uma vez por semana, 2 vezes por semana. Você não vê como é que aquelas pessoas vivem, mas leva aquelas pessoas para o evangelismo. E as pessoas que passam começam a debochar, começam a rir, entendeu? Porque o diabo quer isso, quer ver a obra de Deus de qualquer jeito. Mas nós que temos responsabilidade com a obra de Deus, não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Se você vai propor um evangelismo, primeiro você tem que falar, olha, vamos orar em prol desse evangelismo, vamos jejuar, vamos meditar na palavra de Deus e preparar, chamar pessoas preparadas para fazer esse trabalho. Porque de repente você vai para um evangelismo e manifesta-se alguém com um demônio ali quando você está evangelizando. Com cuidado, você pode passar vergonha, porque você pode tentar expulsar aqueles demônios e aqueles demônios não sair e você ficar envergonhado. Por quê? Porque você levou gente que não se consagrou ao Senhor, você não sabe o que ela tem feito durante a semana. E isso é perigoso. Então a obra de Deus, ela exige de nós sabedoria, educação, gentileza e amor. Porque Paulo vai dizer que ainda que ele falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, mas se ele não tivesse amor, de nada lhe adiantaria. Ainda que ele desse toda a sua riqueza para os pobres, mas não tivesse amor, de nada lhe serviria. Ainda que ele desse até mesmo seu corpo para ser queimado pelos outros, mas se ele não tivesse amor, de nada lhe aproveitaria. Então nós precisamos aprender a amar. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus ela é bem clara, diz que nós devemos fazer aos homens aquilo que nós gostaríamos que os homens fizessem a nós. Você gosta de apanhar? Se você não gosta de apanhar, mas de bater você gosta, né? Então a gente precisa examinar que tipo de evangelho nós estamos pregando, que tipo de exemplo nós estamos dando, porque
Porque a igreja está de olho. Na igreja não só tem bobo não, tosco não. Tem gente que tem instrução. Talvez você pense que não, eu sou o bambambam, coisa e tal. Mas tem gente que cresceu espiritualmente aos pés de doutores da palavra de Deus, homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens de Deus, homens tremendos, homens que conhecem a palavra de Deus e que velam pela palavra de Deus. Mas tem certas coisas que as pessoas, elas pegam a palavra de Deus e elas usam conforme elas querem. Então, quando as outras vêm apenas com um pequeno versículozinho e desconstrói tudo aquilo que elas falaram, elas não gostam não. Ó, gostei disso aí não. Não gostou não? Manda quem escreveu a Bíblia, que foi Deus, tirar de lá. Porque se ele disse, eu vou pregar. Ou então, não me chame para pregar, nem para participar de nada. Não me chame para ensinar, não me chame para pregar, certo? Deixa eu sentadinho no banco, é melhor para você. Porque Deus me deu uma língua erudita e eu nunca me calarei, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida e eu louvo a Deus por isso, porque tenho buscado a Deus pelas madrugadas. Aí tem vezes que eu oro a Deus 3 vezes por dia e medito na sua palavra e Deus me abre as Escrituras, Deus me dá a palavra para que no abrir da minha boca eu não fale nada do meu coração, mas que eu fale aquilo que o Espírito Santo colocar na minha boca e o que está escrito, que eu posso dizer, está escrito. Quando eu posso dizer, está escrito, igual Jesus disse, ninguém pode teimar ou dizer ao contrário daquilo, certo? Se Jesus Cristo falou uma coisa, como eu poderei chegar para alguém e dizer, não, você não pode falar isso? Ué, foi Jesus Cristo que falou, não foi eu não. Vai se entender com ele, né? Mas que nós possamos, né, irmãos, pedir a Deus sabedoria, discernimento e buscar fazer a obra de Deus da maneira que o Senhor falou, cuidando das ovelhas do Senhor, apacentando as suas ovelhas, né, com amor, com carinho, com dedicação, porque as ovelhas não são nossas não, as ovelhas têm um dono, e um dia ele vai vir buscar essas ovelhas e vai requerer elas das nossas mãos. E se nós começarmos a maltratar as ovelhas, nós vamos espalhar as ovelhas do Senhor, se é que já não temos espalhado. Então, nós venhamos a tomar cuidado e fazer a obra de Deus de acordo com a sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos nossos corações e que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, continue nos dando sabedoria e discernimento para fazermos a sua obra, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.